boa noite, boa tarde, como preferir. Então, enquanto nós abrimos aí a parte técnica, hoje é um desafio diferente, né? Que eu aceitei porque 110% das vezes em que eu venho nessa casa, eu sinto um acolhimento muito grande. Os irmãos dos dois planos da vida, né? Então eu me senti encorajado para trazer algo a mais. Não é simplesmente uma palestra, tem uma certa ambição de estudo, aprofundamento, né? Trabalho que tem base neste livro do Sérgio Lopes, psiquiatra e conferencista espírita de Pelotas, e nosso sonho de consumo do Andrade, que ainda não conseguimos alcançá-lo, né? O livro O Código do Monte, uma reflexão então sobre as bem-aventuranças. Como é um estudo, tem um pouquinho mais de texto, temos um pouquinho mais de tempo para desenvolver, né? Mas vamos procurar fazê-lo de uma forma bem dinâmica, enfim, para a gente refletir. Então, o Código do Monte é isso aí, né? O texto mais importante da história da humanidade cabe numa página. Isso é interessante. É um indicativo de que poderíamos estudá-lo todos os dias, refletir um pouquinho sobre ele a cada dia das nossas vidas, porque é um enorme tratado de reforma íntima resumido numa página. E tem outros textos que têm essa característica de periodicidade de tempo. Lá na Promotoria de Palmeira das Missões, onde eu trabalho, espíritas somos poucos, somos só dois, né? Tem católicos, evangélicos, e em certo momento nos demos conta que o nosso ponto em comum era Jesus, a Bíblia. E então criamos um grupo de estudos da Bíblia, né? Que tem revolucionado para melhor a nossa psicosfera. Nós que trabalhamos só com problemas, só com coisas pesadas, estamos conseguindo, nessa união em Jesus, deixar tudo mais leve. E um texto que nós estudamos e que me chamou a atenção também pela periodicidade são os provérbios do rei Salomão, lá do Velho Testamento, bastante úteis também para a nossa reflexão. E teve um momento em que uma menina, que é da Assembleia de Deus, ela disse: meu Deus, nós tínhamos que ler os provérbios todos os meses. Aí eu me dei conta que são 31 capítulos, ou seja, feito para ler um a cada dia, sempre, né? Esse é o objetivo de reflexão. Então o texto não é longo, né? Está lá em São Mateus, podemos ler, eu leio, vocês acompanham, é de todos conhecido, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem ali então 8 categorias, que são 8 características, né? Que é o objeto de estudo do Sérgio Lopes no seu livro O Código do Monte, e nós vamos tentar trazer aqui um resumo do resumo. Eu dei uma folhada no livro hoje para dar uma relembrada e pensei, quanta coisa tem aqui que eu gostaria de ter colocado nas lâminas, né? E não deu, porque realmente é um livro inteiro, né?
o qual nós recomendamos profundamente. Ele veio no Clube do Livro. Então eu acredito que boa parte deve ter recebido, já faz uns 3 ou 4 anos. E os que não receberam, é uma publicação da nossa federativa do Rio Grande do Sul, é fácil de conseguir e nós recomendamos bastante. Utilizamos também o livro O Caminho das Virtudes, de Jason de Camargo, que é o 2º volume de Educação dos Sentimentos, outro livro clássico da nossa literatura espírita do Rio Grande do Sul. Sobre o Sermão da Montanha, muito rapidinho, vamos colocar algumas colocações sobre o que significa esse texto lá de São Mateus. Ele é simplesmente um trechinho da Bíblia ou ele é mais que isso? Ele é muito mais que isso. É um texto fundamental para a humanidade. Essas palavras aí são do Jason de Camargo. Alguém já leu esses 2 livros, Educação dos Sentimentos e O Caminho das Virtudes? São muito bons, maravilhosos. Então, no Caminho das Virtudes, o Jason tem um capítulo sobre o Sermão da Montanha, o Código do Monte. E no seu capítulo, o Jason se concentra mais no que foi aquele momento em que Jesus subiu no monte para ficar um pouquinho mais alto e disse todas essas palavras. Qual terá sido a magnitude espiritual daquele momento, o significado para aquelas pessoas imensamente sofredoras que estavam ali na frente dele, e o que significou de grandiosidade espiritual para todos nós até hoje. É nisso que o Jason se concentra em cada bem-aventurança. Nós trouxemos aqui também algumas colocações dele. Então, ele diz, e nós colocamos só essas palavras, da imensa significação espiritual, da relevância para os necessitados e sofredores de toda a ordem, que somos nós ainda. Não tanto nós que estamos aqui hoje, estudantes dessa doutrina, nós já conseguimos manejar muito melhor os sofrimentos, mas quantas pessoas sofrem imensamente aí fora? Se não tanto no Brasil, que não tem terrorismo, não tem terremoto, não tem vulcão, mas tem uma violência grande. Mas enfim, é um país que nos possibilita de estarmos reunidos hoje aqui, sob o signo da doutrina espírita. Se nós estivéssemos praticamente em qualquer país do Oriente, do planeta Terra, essa reunião de hoje não ia ser permitida. Então é um paraíso. É onde nós precisamos estar, onde nós reencarnamos, mas ainda assim tem muito sofrimento, muita pobreza, muita violência. O mundo é ainda um mundo de misérias, corpos físicos ainda passíveis de doenças severas. Isso é ainda da nossa natureza imperfeita. Então os sofredores na Terra ainda são muitos, e o Sermão da Montanha é para todos nós. E ele diz: a grande eloquência das palavras ali contidas é uma verdadeira apoteose de alto conteúdo moral. Possui uma força indescritível e jamais igualada em toda a história da humanidade. Escreveu o Jason de Camargo sobre os 8 versículos do Sermão da Montanha. Amélia Rodrigues Espírito, ela fala aí sobre outro aspecto. Será que nós já pensamos sobre isso? No que significou para Jesus vir lá dos planos magnânimos superiores onde ele vive, para encarnar num corpo de carne, numa sociedade primitiva como era aquela de Israel há 2000 anos atrás? O sacrifício que foi para ele fazer isso. Nós estamos acostumados.
é da nossa materialidade ainda ficarmos, vamos supor, 70 anos na Terra, 70 anos no plano espiritual, aí volta para a Terra, volta para o plano espiritual. Nós estamos nessa há um bom tempo. André Luiz já nos dá notícias de que espíritos superiores, mais evoluídos que nós, já vêm a cada 700 anos. Um deles é o espírito Asclepios. Os nomes do André Luiz são uma coisa, né? São pseudônimos, na verdade, que ele utiliza, não são os nomes verdadeiros de nenhuma daquelas personagens. Asclepios, do livro Obreiros da Vida Eterna, é um espírito que reencarna a cada 700 anos. Então, para o Mestre Jesus, foi uma tarefa realmente, como diz a Amélia Rodrigues, de um titã, um vate, conseguir fazer o que ele fez. E no Natal nós relembramos o seu nascimento aqui na Terra. E só de nos lembrarmos disso, a psicosfera coletiva melhora em todo o mundo cristão. Várias pessoas que nunca pensam em Jesus, pensam nele uma vez no ano e é no Natal. E só isso já serve para deixar o mês de dezembro muito mais leve, muito mais agradável. O oposto do mês de fevereiro, quando acontece o Carnaval, né? São, enfim, os extremos. E essas palavras de Gandhi, que nem era cristão, era hindu, sobre o Sermão da Montanha, resumem o que ele significa para nós. Veja, é o documento máximo da espiritualidade. Ele chega a dizer: se todos os livros da humanidade perecessem, se perdessem, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, ele diz. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. O que o Nazareno disse nessa mensagem suprema de seu Evangelho representa patrimônio universal das religiões. Mahatma Gandhi, que era hindu, os títulos, os nomes não interessam muito para a gente, né? Ainda não deve representar muito para a gente o separativismo, o sectarismo, principalmente para nós espíritas. Temos que ter a condição de entender a todos, cada um no seu momento, né? E saber sentar e construir junto com todos. E para terminar essa primeira parte, umas palavras do nosso Chico Xavier, palavras dele mesmo, né? Tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha foi ao coração, ao sentimento. Não disse nada ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. Ele não disse bem-aventurados os inteligentes, né? Obviamente ele não estava desprezando uma inteligência. Ele estava simplesmente colocando que preocupação com a inteligência a humanidade já tem o suficiente. A cada semana que um de nós vai a Passo Fundo, tem uma faculdade nova lá funcionando. O mundo se preocupa com a inteligência. Nós matriculamos os nossos filhos nas escolas e nos preocupamos com que eles aprendam. O que falta para o mundo não é a inteligência neste aspecto intelectual, mas é a inteligência emocional, a moralidade, os valores. É isso que está faltando e por isso o estado de coisas que vivemos. E se hoje ainda é assim, na época de Jesus, muito mais. E o Sermão da Montanha é atualíssimo ao nos indicar, enfim, essa linha de preocupação, e por ser um documento que trabalha profundamente o nosso sentimento, se nós o permitirmos, e é um roteiro seguro de reforma íntima, evolução espiritual. E o que nós vamos trabalhar, ou melhor, o Sérgio Lopes trabalhou, e nós nos apropriamos conjuntamente, né? Está sintetizado aí nesta lâmina. Porque nós podemos ler o Código do Monte, seus 8 versículos,
de uma maneira horizontal. E o que o Sérgio Lopes trouxe de novo é uma interpretação vertical do Código do Monte, nos demonstrando que nós temos que começar pelo primeiro, subir o degrau do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sétimo e do oitavo. Que na medida que nós vamos desenvolvendo uma qualidade, nós vamos adquirindo condições de adquirir a próxima e a próxima, e assim nós vamos alcançando a nossa reforma íntima. É um trabalho intelectual profundo, este realizado pelo Sérgio Lopes. E o símbolo do monte não é por acaso. É como se fosse a subida de uma montanha, a nossa evolução espiritual, mas que se refere também a uma montanha interior, a qual nós precisamos descer para encontrar lá no fundo quem? Nós mesmos. O nosso ser espiritual, sendo capazes de identificar neste processo o que nós ainda precisamos melhorar, usando de paradigma estas características aí. É uma proposta boa para estudantes do ESD ou não? Então, os que não entenderem completamente, e talvez seja o caso do próprio palestrante, vamos estudar o livro O Código do Monte, que, em comentando essas passagens, nos é um excelente roteiro de reforma íntima, porque é para isso que nós estamos aqui na Terra, né? Para se melhorar e conseguirmos dar frutos, deixarmos de ser a bela figueira de folhas verdes e começarmos a frutificar. Né? Então, em suma, os pobres de espírito lá da primeira são os humildes. É a primeira virtude para desenvolver. Os aflitos são os resignados. Os mansos, que têm a mansuetude, para a seguir vir a ajuda da espiritualidade. Na fé, na misericórdia e na pureza, para quando chegarmos no alto da montanha, nós nos tornarmos a figueira com figos e conseguirmos frutificar para o mundo, sendo pacificadores e caridosos. Este é o resumo do trabalho do Sérgio Lopes que nós vamos trazer aqui. Então, nós vimos lá a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nem precisamos nos referir aqui, porque estamos entre estudantes, que Kardec já definiu no Evangelho segundo o Espiritismo, que pobres em espírito são os humildes. É esse o significado. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade é o primeiro que nós precisamos nos trabalhar. Porque sem humildade, a pessoa não é capaz de reconhecer os próprios defeitos, os quais ela precisa trabalhar, e sequer as próprias qualidades. Porque ela fica tão focada numa imagem falsa de si mesma, que fica cega, vivendo uma personagem no mundo que não corresponde à sua realidade. Então, quando desenvolvemos a humildade, nós nos assentamos na nossa posição espiritual, de quem nós realmente somos, nem melhor e nem pior do que ninguém. Ah, mas os apenados lá do PECAR, o presídio estadual de Carazinho, são piores do que eu. Será que são? Será que numa outra encarnação não era eu que estava lá?
Será que se eu tivesse renascido na mesma circunstância familiar e social dele, eu não teria também desenvolvido algumas qualidades, vamos chamar assim, que podem estar latentes em mim? Então é sempre uma reflexão. Na Terra, nós estamos todos no mesmo barco. Entre o pior criminoso e Madre Teresa de Calcutá, nós estamos nesta banda de desenvolvimento espiritual. É uma noção que nós precisamos ter, fruto da humildade, né? O que nos leva também à conclusão que circunstâncias materiais não valem nada para separar a gente. Ah, mas o fulano de tal, que apareceu na capa daquela revista de celebridades, aqui de Carazinho, é mais do que eu. Não. Fatores materiais não nos diferenciam. Riqueza, cargo, sobrenome, profissão, cor de pele, origem, nada nos diferencia. Para nós espíritas, isso precisa ser um reconhecimento bastante tranquilo, né? E o Sérgio Lopes, na sua obra, eu peço licença para ler, vocês acompanham a minha leitura do raciocínio, do que significa a humildade para começar a subir essa montanha. É uma montanha alta, essa das bem-aventuranças é alta. Dá trabalho subir? Dá trabalho. E começa pela humildade. Ele diz, é a primeira virtude, nada se inicia senão por ela. E como na subida de uma montanha, para alcançar as alturas, é preciso começar da onde? Da base. Para essa montanha não há um helicóptero que nos possa largar lá no cume diretamente. É nós que precisamos escalar simbolicamente com as nossas próprias pernas. E humildade, diz o Sérgio Lopes, vem de humus, que quer dizer justamente a terra, o sopé da montanha, para só depois conseguirmos avançar às alturas. Está aí uma fotinho de um alpinista, veja o trabalhão que ele está tendo, e simbolicamente é o trabalho que nós vamos precisar desenvolver. E qual o meio mais eficaz para o ser humano aproveitar a sua encarnação e evoluir? Perguntou Allan Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos. E eles responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E para conhecer a si mesmo é preciso humildade. Porque se eu não tiver humildade, eu não vou conseguir ver as coisas que estão dentro de mim e que eu não vou gostar. Mesmo que elas estejam ali só temporariamente. Mas para eu conseguir trabalhá-las, eu preciso olhar para dentro. E para conseguir olhar para dentro, eu preciso de humildade. Então essa é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Né? E daqui nós já chegamos na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E nós já colocamos aí uma resposta do que Jesus quis nos ensinar como virtude, a resignação. Uma resignação passiva ou ativa? Uma resignação daquelas lá da lei do karma, hindu, ou uma resignação ativa que me empurra para trabalhar o que eu posso trabalhar? Qual será essa resignação? É ativa. Se eu piso num espinho, o que eu faço? Eu levanto o pé e tiro, não vou deixar ele ali. Se eu fico doente,
Eu vou usar tudo que a medicina da Terra já desenvolveu. Se desenvolveu é porque Deus permitiu. Se eu perco o emprego, eu vou procurar outro. Ou vou começar um negócio. Né? Mas tem coisas que não podem ser mudadas. É ou não é? Às vezes, num acidente, uma pessoa perde algum membro, por exemplo. Podem vir as doenças incuráveis. E foi o próprio Sérgio Lopes, no último congresso, que nos lembrou que todos aqueles cegos, leprosos e doentes que o Mestre Jesus curou, o que houve com eles? Todos eles morreram. E há bem mais de 1900 anos atrás. Faz parte da nossa vida morrer, o corpo desencarnar. Tem coisas que não podem ser mudadas. E para estas é muito melhor eu aceitá-las do que me revoltar contra elas. Quem é que passa melhor por uma situação? Vamos imaginar dois colegas de firma que na crise econômica são despedidos no mesmo dia. Vamos imaginar. E um deles se revolta imensamente e o outro se resigna. Quem é que passa melhor por essa crise? O que se resigna. E vai investir os esforços dele para resolver a situação. E assim para as coisas que não podemos mudar. Certas doenças, a morte de entes queridos, a volta deles para o plano espiritual. Então é essa a virtude que precisamos nós trabalhar internamente para subirmos a montanha. Primeiro a humildade e depois a resignação, como diz o Sérgio, a capacidade intransferível, ou seja, que cada pessoa tem que ter de resolver os seus problemas internos. Mas eu vou no centro espírita fazer um atendimento fraterno e o atendente vai resolver os meus problemas? Não. Ele vai dar todo o apoio para mim. Mas quem vai resolver sou eu. É um princípio básico fundamental. Dar conta de si próprio, como diz ele, responsabilizar-se por si mesmo. E esse trechinho é do Jason. Quem é que conhece ele pessoalmente? Ex-presidente da nossa federativa, que pessoa maravilhosa. Ele que vai colocar algo que pode ter sido uma realidade para muitos de nós aqui. Como que a maior parte das pessoas entra no centro espírita pela primeira vez? Espontaneamente, pelo amor ou pela dor? A maior parte de nós só está aqui por causa da dor. Bem-aventurada a dor que nos trouxe aqui. Sábado estávamos lá em Passo Fundo, no Dias da Cruz, e uma das moças que integra a diretoria, estavam eles lá no momento como vocês vão ter hoje aqui, e ela disse que na primeira vez que ela entrou lá, ela estava sentada no banco de trás do carro, não queria descer, e a mãe dela chegou e disse: desce, vamos lá. Ela desceu, entrou e nunca mais saiu. Está lá na diretoria. Nós rapidamente resolvemos o problema que nos trouxe e felizes de nós que somos os que continuamos aqui. Porque muitos resolvem um probleminha, saem e não voltam mais, e vão ter que voltar, sabe-se lá quanto tempo depois, com a dor muito agravada. Então é isso que o Jason diz, que em certos momentos cruciais e de grandes sofrimentos, muitas pessoas aproveitam para mudar de rumos e tomar atitudes novas diante da vida. A cama de hospital, por exemplo,
Quantas pessoas somente se lembram de Deus quando se veem pela primeira vez numa cama de hospital? Tem ela valor ou não? É óbvio que tem. Porque é somente nesses momentos, diz o Jason, que as pessoas se abrem à própria espiritualidade superior. E quando conseguem fazer isto, elas dão um grande passo, um enorme ganho espiritual. Bem-aventurados os aflitos. A resignação como a humildade é uma qualidade que nós precisamos trabalhar internamente. E a terceira bem-aventurança, e a última do grupo em que nós precisamos trabalhar internamente, sozinhos, claro que usando o Centro Espírita, lendo o livro do Sérgio Lopes, assistindo às palestras, tomando passes, participando do ESD, né? Mas é um trabalho interno intransferível. A terceira é a mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se nós não somos mansos, se nós não temos o autodomínio, como vamos nos habilitar a voos espirituais superiores? É um pré-requisito, é algo que nós precisamos trabalhar. Com calma, brandura, moderação, paciência. Porque se alguém aqui está pensando, meu Deus, mas eu não sou assim, então eu estou perdido. Não, muitos de nós ainda não somos assim. Hoje nós temos um estudo, reflexões, parâmetros novos, quem sabe, para seguir. E o palestrante é um deles. É o primeiro destinatário da palestra. Né? Então, se ainda não somos brandos, não vamos tomar isso como motivo de nervosismo, que é o oposto desta qualidade que precisamos construir. Né? E o estudo psicológico, enfim, dessa bem-aventurança, como coloca o Sérgio Lopes. Veja, quem não tem o que provar, tranquiliza-se, torna-se manso. Nós temos o que provar? Qual é o tipo de coisa que nós publicamos no Facebook, por exemplo? Então, é uma reflexão profundamente atual, em que todo mundo tem conta nesta rede social. E eu estava lendo no jornal El País, desta semana, não vou lembrar o nome dele, é um nome indiano, é um dos criadores do Facebook, declarando que se arrepende de ter trabalhado na criação desta rede, porque observa que ela tem contribuído muito para a desagregação social. E nós podemos concluir que ela faz isso por dois motivos. Primeiro, porque muitas pessoas vivem mais no mundo virtual do que no mundo real. Pais e filhos não conversam pela voz, mas conversam pelo celular ou pelo Facebook. E o motivo triste que nós temos visto hoje, desde 2014, quando se instalou essa partidarização excessiva, não só no Brasil, mas em vários outros países. Já tem um fenômeno nos Estados Unidos, na Inglaterra, Alemanha, de irmãos contra irmãos, com extrema radicalidade, movidos por fundamentos ideológicos, numa forma de expressão irraciocinada que só a rede social possibilita. Tu pensa, ou melhor, tu vê uma situação, não pensa, e antes de pensar, tu já escreveu e já publicou, e o mal já está feito. Então este é o período que nós estamos vivendo. Então é uma reflexão que serve para todos nós. Nós temos alguma coisa para provar para alguém?
ou simplesmente da consciência de que nós somos filhos de Deus, somos seres imortais e que estamos na nossa caminhada evolutiva em direção a Deus, isso basta para a gente. E não importa o que as outras pessoas no meio social pensam. Isso tem a ver com a mansuetude dessa característica. E é o que o Sérgio Lopes nos coloca. Quem não tem o que provar, tranquiliza-se, torna-se manso. É uma virtude decorrente natural da humildade. E quando a pessoa se acalma, diminui a expectativa com relação a si mesmo. Também não adianta nada eu exigir demais de mim. Espiritualmente pode ser bom, pode ser um motor, desde que não crie culpa. Mas eu me auto-exigir excessivamente para inglês ver é algo extremamente negativo, reduzindo a autoexigência exagerada, por consequência, reduz a ansiedade, que é um distúrbio muito presente na atualidade, ligado à depressão e outras doenças de grave curso. Então, a mansuetude, essa virtude para nós trabalhar. E só uma observação, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas isso não é muito material, mas é uma grande verdade. Porque como será a terra no futuro, quando não for mais um mundo de provas e de expiações? Qual é o tipo de espírito que vai viver aqui? Todos mansos. Então, até nisso, Jesus exprimiu uma grande verdade. Bem-aventurados os mansos, né? Porque eles herdarão não só o plano espiritual, mas a própria terra. E esperamos estar entre eles, né? Nesse período de transição, nós queremos é ficar na terra, é ou não é? E vamos ficar, vamos crer. Nós que estamos aí vinculados num grupo de estudo, que maravilha. Trabalhando numa casa espírita, que maravilha. Temos muita coisa para trabalhar internamente. Está difícil a subida dessa montanha? Tá. Mas está para todo mundo. Mas o importante é que nós estamos subindo. Né? E faz parte desta subida trabalhar aí sob a direção agora da Doroti, no próximo período. Anunciei cedo demais? Não. Não. Não era segredo, beleza. Agora nós já chegamos numa outra categoria. Conseguimos trabalhar a humildade, conseguimos trabalhar a resignação, conseguimos trabalhar a mansuetude, fizemos tudo isso sozinho, e agora nós chegamos na quarta bem-aventurança, a fé. E nós nos damos conta que não estamos sozinhos nessa caminhada. Seria possível caminharmos tudo isso sozinhos? E a doutrina espírita nos mostra o quanto não estamos sozinhos. Estávamos lembrando, enfim, de quantos de nós entramos aqui pela primeira vez pela dor, e aquela moça colocou que ela estava agarrada no banco de trás do carro, e a mãe a puxou, e quem é que estava inspirando todo mundo para vir? Os anjos guardiões, os espíritos protetores, superiores, familiares desencarnados, que deram vivas, graças a Deus, quando a moça se decidiu a descer do carro e entrou. Nós temos que ter essa noção, nós não estamos sozinhos. Se nós estivéssemos sozinhos, nós nem conseguiríamos levantar da cama de manhã. Nós temos muito apoio, num nome que se chama a providência divina, e que é executada pelos espíritos superiores do Senhor. É o ensinamento da quarta bem-aventurança. Quando chegamos lá, nós alcançamos essa grande virtude, que é da fé. E uma fé verdadeira não é para muitos, não.
nós somos realmente bem-aventurados, né? E o Sérgio Lopes coloca que é a partir dessa quarta bem-aventurança, quando Jesus diz que seremos fartos, ele nesse momento nos apresenta toda a dimensão espiritual da vida. É um primeiro momento no Sermão da Montanha em que a espiritualidade entra, se apresenta pela boca, pelas palavras do próprio Mestre Jesus, né? Nos mostrando que nós não estamos sós. Então, se por um lado nós temos a nossa responsabilidade, o nosso dever de casa, por outro tem uma mão invisível sempre do nosso lado, nos ajudando, né? Todo mundo aqui que procurar se lembrar da sua vida vai conseguir se recordar de momentos cruciais em que, se não fosse a mão divina, nós não teríamos conseguido passar. E eu, que sou da área dos concursos públicos, sei enumerar dezenas de vezes em que essa mão invisível me colocou exatamente onde eu tinha que estar, morando há quase 15 anos numa cidade da qual eu nunca tinha ouvido falar, há 15 anos atrás, que é Sarandi. Todos nós temos essa mão divina nos posicionando nos momentos cruciais, né? Então, já a quinta bem-aventurança, para irmos nos aproximando das conclusões. Por que são bem-aventurados os misericordiosos? Nós precisamos ou não precisamos de misericórdia para nós? Ela não está num outro patamar, não é Deus se derramando sobre nós? Ou eu sou aquela pessoa, como aquela tia religiosa, vamos pensar assim, e muito julgadora, que está sempre com aquele dedo assim, para lançar juízos sobre todas as pessoas? Eu falei uma tia, mas pode ser um tio, porque, por exemplo, lá nos Provérbios de Salomão, que nós estudamos, tem muitas expressões muito machistas, né? Colocando que só as mulheres seriam passíveis de certas características, quando na verdade o homem, quando dá para ser fofoqueiro, sai de baixo, né? Mas isso nos faz recordar: nós temos o direito de julgar alguém, nós temos o direito de não sermos indulgentes com alguém. Precisamos ou não precisamos de indulgência para nós mesmos? Quando nós temos a humildade para olhar para dentro de nós mesmos, a resignação, a mansuetude e a fé, e olhamos para dentro de nós mesmos e vemos tudo o que ainda precisa ser mudado dentro de nós, nós vemos que nós precisamos sim de muita indulgência. Precisamos conseguir olhar quando estamos sendo pesados para as outras pessoas. Nós temos ainda essas características. E isso é muito negativo? Não. Porque se nós estamos nos dando conta disso, significa que nós já estamos com meio caminho andado para resolver. Então a misericórdia divina, ela vem para nós, porque Deus nos conhece profundamente, para cada um de nós, até o mais íntimo pensamento que tentamos esconder de todos, e tem muita misericórdia para conosco, e nos quer do lado dele, subindo essa montanha e fazendo todo este trabalho que nós precisamos fazer, né? Jesus já colocou: deixai a vossa dádiva junto ao altar
e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, depois voltai a apresentá-lo. E na época os judeus tinham a tradição de colocar oferendas no templo, mas hoje nós podemos atualizar. Antes de ir à palestra no centro espírita e tomar o teu passe, se tu tem um problema com algum irmão, vai lá e te acerta com ele. Que aí a tua ida no centro espírita vai ser muito mais proveitosa para ti. Terás tirado a sujeira do teu coração, podemos pensar. E o Jason nos coloca: como não ser misericordioso se todos erram, se todos cometem faltas graves, e por isso não podem acusar severamente ou punir sem a compaixão ao seu próximo. E eu, na semana passada, tive uma enorme experiência. Dentre os meus trabalhos profissionais está o sistema prisional. Tem mais alguém aqui que trabalha junto ao sistema prisional? Ao pecar? Não? E na semana passada eu consegui conhecer, num evento em Minas Gerais, o Presídio do Futuro, chamado APAC, Associação de Proteção e Amparo ao Criminoso. Ou, espiritualmente dizendo, ama ao teu próximo como amas ao Cristo, APAC. Um método criado há quase 50 anos no Brasil e que está sendo exportado para vários países do mundo. O nosso Rio Grande é um dos únicos estados que não tem ainda nenhuma APAC. Estamos tentando fundar as primeiras aqui no estado. E lá nós vimos exatamente isso num momento como esse. Estávamos lá dentro, num auditório como esse, eu sentado numa cadeira como vocês, e no palco 80 apenados do regime fechado, sem algemas, cantaram uma música para esta plateia, onde se via dignidade, onde se via recuperação, reinserção social, onde a reincidência no crime é de menos de 20%, enquanto no pecado, 85% dos que saem voltam para lá por novos crimes. Então é algo que nós temos que pensar. E uma das falas dita lá é de que os recuperandos não são só eles, todos nós somos recuperandos. E para nós espíritas isso é muito claro. Todos nós ultrapassamos o limite de velocidade, por exemplo. Todos nós somos passíveis ainda de cometer faltas quando outros não estão olhando. Então todos precisamos de misericórdia, e ela é uma mão que Deus estende para a gente, para nos ajudar, enfim, nessa subida. E essa é a mais complexa, meus irmãos. Já estamos encerrando. Quanto a essa, nós recomendamos o estudo do livro do Sérgio Lopes. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nos colocando a pureza de coração, a limpeza dos nossos próprios defeitos, como algo capaz de nos colocar nessa relação mais direta e mais pura com Deus. E ele faz a comparação com as criancinhas: deixai vir a mim as criancinhas, assinalando essa característica de espontaneidade das criancinhas que nós precisamos nos desenvolver. E eu vinha pensando comigo sobre esse fato lá da PAC. E se os 80 apenados fossem lá no presídio de Palmeira das Missões, eles iam ter condições de estarem ali soltos em tão grande número sem algemas? Pois bem,
essa espontaneidade, que é a característica ligada à pureza de coração, nós precisamos desenvolver também para estas pessoas. Porque Jesus nos recomendou amar até o ponto de sermos capazes de amar os próprios inimigos. E isso vale para os inimigos da sociedade que tanto nos causam problemas hoje. Então, o Sérgio Lopes faz essa comparação com essa passagem com o desenvolver na gente das características da confiança e da espontaneidade como requisito para o exercício do próprio amor, limpando o nosso coração, tornando-o puro. E para irmos concluindo, então, vimos as 3 primeiras, que é o trabalho nosso: humildade, resignação e mansuetude. Vimos a mão de Deus nos ajudando, a fé, a misericórdia e a pureza. E quando nós chegamos nas 2 últimas, nós alcançamos um momento em que, quiçá, todo mundo que está aqui já está pronto para chegar, que é quando nos colocamos em condições de fazer a nossa parte. Até nesse momento nós só recebemos. Agora Deus quer da gente que comecemos a ajudar. Uma linda reflexão. Bem-aventurados os pacificadores, e é o primeiro momento em que Jesus fala num trabalho para se fazer, porque eles serão chamados os filhos de Deus, que é essa condição de nos tornarmos os pacificadores. E será que nós somos pacificadores? Por exemplo, quando estamos em casa pelas 7 horas, agora 8h30, e ligamos a televisão num programa como o do Datena, eu sempre falo dele, o irmão Datena, e todo aquele circo dos horrores, da pior qualidade, é jogado para dentro da nossa casa, e eu me contamino e me abalo com aquilo, e se vai a minha paz, será que eu estou sendo um pacificador? Então o convite, essa bem-aventurança, o convite de trabalho é que eu me torne um pacificador, que lá na família eu seja aquele que deixo a pessoa desequilibrada falar as palavras dela, entrar por um ouvido e sair pelo outro. O que não morde a isca, o que não cria conflito, o que não discute, muito pelo contrário, o que está lá contribuindo para que o ambiente do lar seja um ambiente pacificado. Mesma coisa lá no escritório de trabalho, na repartição, na loja. Não ser o que se envolve na maledicência. Ser aquele que torna o ambiente mais fácil. Como diz o Jason aqui, o pacificador, onde quer que esteja, estabeleça um clima de paz, harmonia e de bem-estar para todos. Ele é aquele que todo mundo quer que chegue para aliviar as tensões, seja no lar ou no trabalho. É aquela pessoa que pacifica o ambiente e o deixa mais agradável. Esse é o convite do Mestre Jesus, o primeiro convite de trabalho, para que nos tornemos os pacificadores, né? E a frasezinha é essa aí: se queres a paz, prepara-te para a paz. A terra ainda está muito longe disso, né? Vide o que estão fazendo o Donald Trump e o dirigente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, né? Mas se queres um mundo diferente, muda. Quando eu mudo, o mundo muda. E é muito significativo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, todos nós, né? Então o Sérgio Lopes diz que
quando nós conseguimos, pelas primeiras 6 bem-aventuranças, nos estruturar melhor conosco mesmos, né? Deus passa a contar conosco, e esse é o desabrochar da 8ª bem-aventurança para nós concluirmos, que é o amor ao próximo, a cumeada desta montanha. Quando já somos os pacificadores, nós já estamos habilitados a esse amor incondicional que chega ao ponto de alcançar os próprios inimigos, como os grandes luminares da humanidade conseguiram. Né? E quem pratica a caridade sofre ou não sofre da perseguição da justiça? Quem é o único espírita trabalhador no seu lar sabe disso. Como que foi lá em casa quando eu comecei e era só eu? Seja no ambiente de outra religião, seja no ambiente de materialistas, quando eu começo a mudar as minhas atitudes, não mais brigar, ter uma vida mais equilibrada, como que os outros, ainda aferrados nos velhos hábitos, se comportam? Eles nos aceitam? Ou há uma espécie de perseguição pela justiça já no próprio lar? E sempre foi assim, né? E era muito pior. Há 2000 anos, um destacamento romano entraria aqui e nos levaria a todos nós para o circo. Hoje, o circo é o próprio mundo, com os seus apelos materiais, e os leões se chamam consumismo, materialismo, a superficialidade, os pré-julgamentos e vários outros. Né? Então, quem parte para a ação, diz o Sérgio Lopes, em algum nível sofre a perseguição, porque sai do anonimato e se expõe, e é por meio da caridade que o ser mostra toda a sua potencialidade enquanto espírito. A caridade, que é o amor em ação. Bem, 3 minutinhos após a hora programada, então nós encerramos, retomando aí a nossa montanha e deixando essa proposta de aprofundamento deste livro luminar da literatura espírita gaúcha, que é o Código do Monte, de Sérgio Lopes. Muito obrigado, e vamos então fazer a prece de encerramento.